Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Você que está me acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo podcast, seja lá onde for, está me conhecendo agora. Meu nome é Daniel Galdino e é um prazer contribuir com o seu crescimento, com o seu autodesenvolvimento. E para quem já me acompanha, para quem já gosta do meu conteúdo, para quem já está há um tempo nessa jornada comigo, é um prazer ter você mais uma vez aqui. Peço que você continue me dando feedbacks, curtindo, compartilhando com pessoas que precisam de conteúdo de qualidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o auto-perdão. No vídeo anterior, que está disponível no YouTube, apenas no YouTube, eu falei sobre o quanto é difícil nós perdoarmos outras pessoas. E hoje eu vou falar o quanto é difícil perdoar você, que carrega um monte de culpas que acabam te travando ao longo da sua vida. Então fica comigo e você vai entender exatamente o porquê que é tão difícil você perdoar a si mesmo. Fica aí. Olha só, eu quero que você entenda no início desse vídeo já que você pode sim errar. E pode errar quantas vezes forem necessárias, porque o erro traz aprendizados incríveis. Mas eu quero, antes de te explicar o porquê que você pode sim errar, eu quero fazer uma reflexão com você, na verdade. Você já parou para refletir que você não escolheu a língua que você vai falar? Você fala o português justamente porque você nasceu em um país em que não escolheu que fala português. E você teve a necessidade de se comunicar com as pessoas. Foi por isso que você aprendeu o português. Você não escolheu também a família em que você nasceu. Você não escolheu nascer homem ou nascer mulher. Você não escolheu cor de cabelo ou não cabelo, né? Você não escolheu olhos, você não escolheu nascer uma pessoa completamente normal e saudável ou ter alguma debilidade física. Você não escolheu absolutamente nada. Tudo isso foi imposto a você. E não só essas questões, mas tudo que você tem como realidade, tudo que você vê como certo ou errado, não é você que escolhe. Você aprendeu o que era certo ou errado pelos seus pais, pelos seus líderes, pelas pessoas que tiveram autoridade sobre você em um determinado momento da sua vida. E aí a gente pode falar em líderes religiosos como padres, pastores, a gente pode falar como professores das escolas, das faculdades, nós podemos citar também babás para quem teve aí o privilégio, né, de ter uma cuidadora específica para você. A gente aprende com os avós, a gente aprende com todas as pessoas que pra gente eram uma autoridade. Por que que nós aprendemos? Porque nós não tínhamos, e eu falo nós como todos, nós mesmos, não tínhamos força para debater e lutar contra essa imposição de realidade. E você aprendeu da seguinte maneira, tudo que é certo ou errado, sendo domesticado. Isso é forte o que eu vou te falar. Mas você foi domesticado a sua vida inteira para você acreditar o que é certo e errado hoje. Você, na verdade, foi como qualquer outro animal doméstico, que quando acerta, ganha parabéns, é festejado, ganha validações, elogios, e quando erra, é castigado, ganha palmadas, acaba sofrendo uma rejeição pela própria percepção. E é assim que você vê o que é certo e errado na vida. Se a gente for parar para resumir, você nunca teve autonomia sobre os seus pensamentos. Os seus pensamentos é o conjunto somatório de tudo aquilo que você aprendeu. O seu julgamento de certo ou errado é o somatório do conjunto que você recebeu de todos esses líderes que passaram pela sua vida e deixaram um pouquinho de conhecimento. Talvez se você tivesse nascido em outro país, você seria uma pessoa completamente diferente. E eu não falo talvez, não, eu falo talvez só para não deixar aquele extremismo de que com certeza você seria uma pessoa completamente diferente. A verdade é que a culpa que você sente e remói vem justamente disso. Quando você acaba cometendo um pequeno delito, um pequeno erro no seu passado, durante a sua domesticação, você levava bronca,
você tomava castigo, você tomava palmadas, e aquilo imprimia para você uma rejeição. Aquilo imprimia para você não uma lição, não, eu entendi que isso é errado, eu entendi que eu não posso fazer, justamente porque isso talvez possa machucar outra pessoa, que isso talvez não é correto, porque é uma invasão à individualidade do outro. Fazer piadinha com os amigos, eu percebi que pode machucar eles. Não, não foi assim que você aprendeu. Você aprendeu apanhando. Talvez você aprendeu sendo castigado. Você aprendeu com a agressividade do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. E eu não estou falando isso para você pensar assim, então você está falando para mim que meu pai e minha mãe foram ruins para mim. Não. Eles fizeram exatamente o que eles aprenderam, assim como você. E por que eles fizeram assim como eles aprenderam? Pergunta para eles, como que foi a vida deles? Como que foi a infância? Eu tenho certeza que eles vão dizer que foi muito mais difícil do que a que você acha que a sua foi. E assim por diante, os avós, os bisavós, todos eles trouxeram histórias pesadíssimas. E todos eles aprenderam também de formas agressivas. A psicologia naquela época, ela era tratada como coisa para maluco. Até hoje existe preconceito, que tem gente que fala que é frescura, tem gente que fala que principalmente não dá resultado nenhum. Então o que eu quero que você entenda é, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por você. Eles não sabiam que uma correção, que um limite precisava de uma lição. Eles não sabiam que um castigo precisava principalmente ser explicado. O só castigo trouxe para você a rejeição, trouxe esse sentimento e emoção negativos de culpa. E aí quando você erra e ninguém te coloca um castigo, esse castigo se torna de quem? Seu, do seu próprio julgamento, da sua própria verdade sobre certo ou errado. E aí você, às vezes, erra e acaba se martirizando por vários anos por causa disso. Sabe o porquê? Porque nós somos os únicos seres no planeta que sofremos por um erro mais de uma vez. O que acontece com outros seres vivos quando erram? Eles erram, às vezes se machucam fisicamente ou não, e tudo bem, está tudo certo, dali para frente passou. Nós lembramos daquilo dia após dia. Nós lembramos do que aconteceu. Nós simplesmente voltamos a ter as mesmas sensações. Já parou para pensar que às vezes você lembra do passado, de algo que aconteceu, e emoções vêm ao seu corpo? Você sente taquicardia, às vezes você tem uma dor de cabeça, a mão sua frio, você começa a se sentir eufórico, às vezes você tem até tonturas. Cada um tem a sua emoção ligada àquele sentimentozinho de culpa. E é exatamente a mesma forma que nós temos de absorver fisicamente esse sentimento, como a dor física ou a dor emocional, que eu expliquei no vídeo anterior, que está disponível no YouTube. Se você não assistiu, vai lá que é o primeiro vídeo do porquê que é tão difícil perdoar alguém. E aí, com esse sentimento de culpa, você acaba não só julgando os outros que fazem o que é certo ou errado de acordo com as suas crenças, do que foi ensinado para você, mas você também julga e autocritica as suas próprias ações e acaba sofrendo com isso. E todas as vezes que você lembra, assim como quando os outros erram com você, você lembra, e quando você erra com os outros, fica também lembrando, você acaba simplesmente tendo uma somatória de emoções negativas. E quanto mais você lembrar, mais você abastece aquele rancor, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que você não presta, de que você não merece o melhor, de que você é uma pessoa ruim. O que você está fazendo aqui? Rejeitando, que é exatamente a forma como você aprendeu na infância. Quando seu pai brigava com você de uma forma agressiva, sem te explicar a lição que você deveria ter absorvido daquele erro, ele te rejeitou. E você hoje se pune para rejeitar o que você fez. Para você é um ciclo em que é necessário, é punitivo. E essa punição, ela é muito forte
a partir do momento em que você tem uma postura autocrítica, e aí o seu medo de errar novamente te trava. Quantas vezes você quis fazer algo, mas você não fez por medo de errar? Quantas vezes você quis fazer algo, mas você teve medo de que não desse certo? Se você for resgatar, consciente ou inconscientemente, você tem gravado de que tentou alguma coisa, mas você não conseguiu. E foi rejeitado por alguém. E foi rejeitado pelos colegas, foi rejeitado pelos professores, foi rejeitado pelos seus pais, de maneiras diferentes, mas com o mesmo significado. E dessa forma, você se autocritica em demasia. Dessa forma, você acaba se punindo várias e várias vezes por um erro. E aí o que acontece? Você não consegue seguir adiante. Você simplesmente não consegue ter uma postura de vida saudável, porque todas as vezes que você vai chegar perto de cometer qualquer tipo de erro, você se rejeita. E não existe nada pior do que se rejeitar. Porque quando o outro erra com você, você se afasta dele. Isso é natural, você se afasta das dores, você quer um tempo para você, você precisa digerir, você precisa pensar. Agora, como você foge de você? Como você dá um tempo de você mesmo? Como você dá um tempo de você mesmo? Você foge para onde? Você vai para que lugar? E aí o que acontece? Quando você tem todo esse raciocínio, existe uma parte no seu cérebro que chama neocórtex pré-frontal, que é justamente a parte de raciocínio que você tem. E aí como que você inibe isso? Como que você se livra das dores, dessa culpa, dessa angústia que você sente? Através da bebida, através de cigarros, através de outras drogas, através de outros vícios. E aí você acaba simplesmente tendo aquele momento de conforto. Só que aquele momento de conforto, ele acaba. E aí assim que você volta a seu raciocínio normal, você se culpa novamente. Você se rejeita novamente. E é por isso que é tão difícil você se perdoar. Mas é tão necessário você errar e aprender com esse erro. É muito comum mulheres que fazem abortos quando são adolescentes, por opção, por perceberem que não é o momento certo para isso, e isso é muito comum nos Estados Unidos, porque lá tem uma facilidade incrível de você abortar por livre e espontânea vontade, existe um apoio, inclusive, em determinadas situações, e é exatamente isso o que acontece com elas. Porque elas depois, quando querem engravidar, têm medo de perder o bebê, têm medo de que aquele aborto que elas fizeram no passado se repitam. Elas têm medo de que a criança nasça com uma deficiência como uma punição do que elas fizeram no passado. E o que acontece? Elas geralmente perdem gestações, até aprender que aquilo que elas fizeram está no passado, que aquilo faz parte de uma pessoa que não existe mais, porque elas evoluíram mentalmente, porque elas aprenderam que várias situações hoje são diferentes das situações da adolescência. E aí sim, elas conseguem ter uma gestação saudável e uma criança que pode ser saudável e super feliz, super amada. Então o que eu quero que você tenha claro, que tenha na sua mente, é que se você tem esse sentimento de culpa, se você tem medo de agir, se você é travado porque você precisa do pertencimento de outras pessoas e morre de medo da rejeição, eu tenho uma coisa para te dizer. Aprenda com todos os seus erros anteriores. Tire a lição de todos eles. Aceite que você pode errar assim como todos os outros erraram. E entenda que esse julgamento, ele não é seu. Esse julgamento é de tudo aquilo que você aprendeu como certo e errado. E talvez é tão subjetivo a ponto de que o que é errado para você, talvez não seja errado para mim. O que de fato é certo para você,
talvez não seja certo para mim. E talvez não seja certo para mais um monte de gente. E aí você está no seu mundo, no seu universo, sofrendo e talvez desnecessariamente. Isso não trava só a sua vida de seguir adiante. Isso trava você de ter emoções positivas, de atrair coisas boas, de viver coisas melhores e principalmente de se aceitar. Quando você se aceita, você tem uma melhora na autoestima, você tem uma melhora principalmente de resultados, porque você tem emoções positivas rondando no seu dia a dia e isso não faz mal a ninguém, só traz bem, só traz pessoas boas por perto e você vai começar a ter uma vida muito melhor da que você tem, com essa mágoa, com esse rancor, com essa culpa que existe dentro de você. A autocrítica sim é necessária. Eu não digo que não é. Existem muitas pessoas autocríticas que querem fazer o melhor, que querem dar o melhor e ser o melhor. Não tem problema nisso. Mas eu quero que você tenha em mente que se não for, tá tudo bem. Você vai aprender com o que não deu certo. E da próxima vez você vai fazer melhor. Da próxima vez você vai dar o seu melhor. E você, todas as vezes que errar, você vai tirar um aprendizado disso. E não se punir, como era feito antigamente, que o seu pai, a sua mãe, seus avós, eles não sabiam colocar limites a não ser por punição. Faltou uma explicação muito forte em todas as correções que você teve, do porquê que você estava sendo corrigido, do porquê que você estava sendo corrigida. Quando você pegava alguma coisa do coleguinha, que a sua mãe batia na sua mão e fala, para de pegar as coisas dos outros sem permissão. E às vezes você tem hoje medo até de pedir emprestado a coisa para os outros. Ah, vai que acontece alguma coisa. Ah, eu não vou pedir nada para ninguém. Sei lá, né? Vai que ele não gosta. Muitos dos medos e muitas das culpas que você sente, você nem imagina de onde vem. Pode perguntar para os seus familiares, de repente para os seus tios, que são pessoas mais neutras, porque o seu pai e a sua mãe dificilmente vai aceitar que eles erraram com você em determinada situação, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles fizeram o que era certo para vocês. E você, com o seu filho, faz exatamente a mesma coisa. Porém, agora você sabe que toda punição, ela exige um aprendizado. E eu te peço e te convido que da próxima vez que você vá corrigir alguém, traga aquela lição para a pessoa e não apenas a punição. A punição sim gera um limite, mas esse limite é carregado para o resto da vida e pode sim não só limitar aquela ação, mas limitar os resultados do seu filho para o resto da vida dele. Então meu convite, aprenda a corrigir e aprenda a se perdoar. Se aceite, entenda que você pode errar, mas que a cada erro que você cometer, você precisa extrair uma lição para que você seja cada dia melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilhe com as pessoas e tenha um excelente e leve dia. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.